Bom, então, no bojo dessa análise do programa de transição está exatamente a teoria da revolução permanente, né? Enquanto a burocracia stalinista e os PCs defendiam, né, o socialismo num só país e defendiam a revolução por etapas, ou seja, né, que a revolução nesses países tinham duas etapas separadas historicamente, né, por um longo período, a etapa democrática burguesa, liderada pela burguesia, né, e apoiada pelo proletariado e por seus partidos. E depois da Revolução Democrática Burguesa, depois do desenvolvimento do capitalismo, depois do desenvolvimento da democracia, uma segunda etapa, que seria a etapa socialista, muito tempo depois, né, isso era o que a gente chama de revolução por etapas. O programa de transição, ele tem como pressuposto a teoria da revolução permanente, não é? Que demonstra que essa burguesia nacional não é mais progressista, tá certo? Já não é aquela burguesia da época das revoluções burguesas clássicas, que essa burguesia nacional não tem capacidade nem condições de realizar essa revolução, né? E que essas tarefas da revolução burguesa passaram para as mãos da classe operária, do proletariado, apoiado na maioria nacional, oprimida e explorada desses países, né? No campesinato, nas classes médias arruinadas. Tá certo? Isso é o que a gente chama de revolução permanente, né? Porque a revolução não é mais dividida em duas etapas estanques, ela é um único processo que engloba as tarefas democráticas e as tarefas socialistas. Ao mesmo tempo em que o proletariado no poder instaura a ditadura do proletariado, constitui o seu Estado operário, né? Desmonta a máquina do Estado burguês, né? Ao mesmo tempo, ele vai iniciar as tarefas democráticas, vai resolver todas essas tarefas que não foram feitas pela burguesia, né? E, paralelamente, vai desenvolvendo as tarefas socialistas, tá certo? Sem solução de continuidade, né? Sem corte, tá certo? Inclusive, a realização das tarefas socialistas. Que tarefas são essas? Planificação da economia, controle operário da produção, controle do comércio exterior, não é? Então, a expropriação da burguesia. Essas tarefas socialistas, elas são, inclusive, o fundamento, o pressuposto para se desenvolver plenamente as tarefas democráticas, tá certo? Para se desenvolver a democracia operária, tá certo? Os direitos democráticos dos trabalhadores, tá certo? Então, isso é o que a gente chama de teoria da revolução permanente, que está aí no bojo, né, do programa de transição. Então, Trotsky vai defender aí essas consignas, né, democráticas e, ao mesmo tempo, transicionais para o processo revolucionário, para o movimento revolucionário nos países capitalistas atrasados, tá certo? Periféricos, dependentes, coloniais, semicoloniais, como a gente já colocou aqui. Em relação à Rússia, tá certo? Trotsky vai fazer uma síntese do processo todo de desenvolvimento, né, da União Soviética, tá certo? Então vai mostrar que a Revolução de 1917 expropriou a burguesia, né? A Revolução de 1917 fez uma revolução agrária, entregando as terras aos camponeses, e iniciou um processo de coletivização das terras também, não uma coletivização forçada, mas uma coletivização, né, gradual, tá certo? Atendeu aos interesses democráticos, né, da classe operária e dos setores oprimidos, mulheres, homossexuais, né? Resolveu o problema das nacionalidades. Então, a Revolução, ao expropriar a burguesia, ela deu um impulso formidável, né? Não só no avanço das tarefas colocadas, como também abriu um processo também de desenvolvimento das forças produtivas, né? Da industrialização, permitiu a industrialização da Rússia, tá certo? Permitiu, portanto, um desenvolvimento econômico bastante acentuado, tá certo? Mas a situação, mesmo com o desenvolvimento econômico, a situação de atraso econômico da Rússia, né? O atraso cultural da Rússia, a guerra civil que destruiu
grande parte das forças produtivas do país, que inclusive levou à morte de uma parcela da classe operária, e somado tudo isso às derrotas das revoluções na Alemanha e em outros países, né, levou a um processo de isolamento da União Soviética na década de 20, meados da década de 20, e abriu a formação de uma burocracia, tá certo? Que inicialmente era controlada pelo Partido Bolchevique e pelo Estado, mas que depois cresceu em número, em poder e em privilégios, né? E essa burocracia de Estado e dentro do Partido Bolchevique foi a base para o desenvolvimento de uma fração interna ao Partido Bolchevique, que foi a fração stalinista, que era liderado, evidentemente, né, por isso se chama stalinista, ela liderada por Joseph Stalin. Não é? Então abriu todo um período, né, de mudanças, né, de avanço da burocratização, que vai levar à coletivização forçada, tá certo? Vai levar a diversos erros de política nos acontecimentos internacionais, tá certo? E o desenvolvimento dessas contradições internas na Rússia levou também ao desenvolvimento, né, dos chamados processos de Moscou, né, dos expurgos, tá certo? Principalmente os expurgos de meados da década de 30, que foi de 36 até 38, que foram chamados processos de Moscou, né, onde morreram e foram executados aí diversos revolucionários, né, personalidades que fizeram parte da direção do Partido Bolchevique na época da Revolução, né, de outubro de 1917. Tá certo? Então, a realidade da Rússia, nesse período aí, já do final da década de 30, é essa. Não é? É da existência de uma casta privilegiada, de uma burocracia, tá certo? Que mantém privilégios econômicos, tá certo? De privilégios de acesso aos bens que são produzidos, tá certo? Privilégios de acesso a uma série de direitos e de outras coisas também, tá certo? Enquanto a grande maioria da população trabalhadora, tá certo, ainda sofria com o desabastecimento, sofria com os baixos salários, tá certo? Com o chamado movimento stakhanovista, né, que era a intensificação da jornada de trabalho, da produtividade do trabalho, tá certo? E além da questão democrática propriamente dita, né? Que foi o sufocamento dos soviets, porque os soviets não existiam, né? Existiam formalmente, mas materialmente não existia, tá certo? Foram sufocados, não existia democracia soviética, democracia interna, né? Todo o processo de cargos, de funções dentro do partido e dentro do Estado era feito, né, através de nomeações da direção burocrática, né, do PCUS e do Estado soviético, né? Então não existia, né, nenhum resquício de democracia soviética, como aconteceu no início, lá nos primeiros anos, né, da Revolução. Tá certo? Trotsky mostra isso, né? Tanto aqui no programa de transição, como lá no livro que a gente discutiu no encontro passado, né, que foi a Revolução Traída, né? Então estava colocado várias tarefas aí para a Rússia. A primeira tarefa importante é a derrubada dessa burocracia. Porque Trotsky coloca o seguinte, né? Se essa burocracia permanecer no poder do Estado, sufocando o desenvolvimento econômico do país, né? E sufocando qualquer traço de democracia interna, né? Essa burocracia vai levar a um processo de restauração capitalista. Mais cedo ou mais tarde, essa realidade vai levar a um processo de restauração capitalista. Porque a burocracia ela não vai se limitar, não é? Ela não vai se limitar no seu interesse apenas a privilégios. Mais cedo ou mais tarde, ela vai querer ser proprietária. Ela vai querer ser dona dos meios de produção. Não é? Ela não vai se satisfazer apenas com privilégios. Tá certo? Ela vai, mais cedo ou mais tarde, desenvolver direitos de propriedade. Não é? E ela vai desenvolver também o direito de herança. Porque todo burocrata deseja transmitir os seus privilégios, os seus bens,
para seus herdeiros. Então, o direito de herança ele está irremediavelmente ligado ao desenvolvimento da propriedade privada. Né? Então, Trotsky dizia, se essa burocracia não for afastada por um movimento do proletariado russo, né? Por um movimento da classe trabalhadora russa, né? Ela vai levar, mais cedo ou mais tarde, a um processo de restauração do capitalismo. Então, por isso que Trotsky coloca a necessidade da revolução política, que é o afastamento, não é, dessa burocracia e o restabelecimento do poder soviético, da democracia soviética, ou seja, a revitalização dos soviets, né? E com a revitalização dos soviets, também não é, o estabelecimento da livre organização dos partidos operários, porque a União Soviética era era um regime de partido único. Só tinha um partido, que era o Partido Comunista da União Soviética. Todos os outros partidos da classe operária, do movimento operário, eram proibidos na Rússia. Então, Trotsky defende, né, a revitalização dos soviets e defende também o direito de organização dos partidos operários. Não é o direito de organização da burguesia, mas o direito de organização dos partidos operários. Então, todo e qualquer partido operário que reivindicasse a revolução, né, e que se reivindicasse a classe operária poderia ter o livre direito de organização e de atuação. Tá certo? E a classe trabalhadora é que escolheria, de fato, qual é, né, o seu partido e como deveriam ser os rumos do desenvolvimento político na União Soviética, tá certo? E outras consignas, né, relacionadas com a liberdade artística, né, com a liberdade de expressão, tá certo? De organização da juventude, diversas outras, né, de planificação, de mudanças, transformações na planificação da economia, né? De modo que a economia não fosse planificada de cima para baixo, mas que fosse resultado de um plano desenvolvido pelos próprios trabalhadores através das suas organizações. Então, Trotsky vai defender aqui uma série de consignas, né, transicionais também em relação à União, né, das repúblicas socialistas soviéticas, tá certo? Para terminar, houve toda uma discussão, não é, na época da formação da Quarta Internacional, se o momento da formação da Quarta Internacional era oportuno ou não. Se deveria ou não ser fundada a Quarta Internacional naquele momento, né? Já que o proletariado tinha sofrido várias derrotas, né? Que o movimento operário e revolucionário estava em refluxo em vários países, então estabeleceu-se uma discussão no seio do movimento trotskista se era ou não, né, o momento, a oportunidade de se criar uma nova internacional, tá certo? Então, Trotsky vai defender a criação da Quarta Internacional, né, mostrando que a Terceira Internacional já estava degenerada, já estava deformada, já tinha perdido seu sentido histórico, tá certo? E ele acertou porque logo após, né, ela vai ser dissolvida, né, pelo PCUS, né, e pela direção da Internacional. E vai defender a formação da Quarta Internacional, a criação, né, por dois motivos importantíssimos. Primeiro, para preservar a tradição revolucionária, não é? Porque, veja, a morte de várias lideranças na União Soviética, por meio dos processos de Moscou, né, e também o assassinato de várias lideranças em outros países, né, havia, de certa forma, eliminado a maior parte daquela geração de revolucionários que fez a Revolução de 1917. Praticamente Trotsky e alguns poucos, né, o próprio Stalin, Trotsky e alguns poucos revolucionários, dirigentes, ainda estavam vivos. Né? Uma grande parte havia sido assassinada, havia sido executada pelos expurgos e pelas execuções, né, stalinistas. Então era necessário preservar essa tradição revolucionária, né, criada por Marx, por Engels, e que foi impulsionada por Lenin também, tá certo?
E mais, né, era necessário criar uma organização, um partido mundial, tá certo? Porque a guerra necessariamente abriria uma nova situação revolucionária mundial, que foi exatamente o que aconteceu, né? Trotsky prevê isso aqui no programa de transição, que a guerra é iminente, vai ocorrer, né, que ela vai arrastar as potências e os países para um conflito imperialista, né, de dimensão jamais visto na história da humanidade, que vai resultar em milhões de pessoas, na morte de milhões de pessoas, né, e que, inclusive, né, abriria uma situação revolucionária, né, com o desenvolvimento dessas contradições, né, nos vários países. E de fato aconteceu isso, né? A guerra desembocou na abertura de uma situação revolucionária na Europa toda, em vários países, né? Na França, na Itália, né? No leste europeu todo, tá certo? Nos países que se libertavam do fascismo, todos esses países foram convulsionados pela guerra e pela crise do capitalismo e abriu uma nova situação revolucionária. Portanto, era necessário uma direção, né, que pudesse estar à altura desses processos revolucionários aí, que iriam explodir com a guerra, tá certo? Então, Trotsky vai mostrar que essas duas, né, questões, esses dois elementos, justificavam a formação da Quarta Internacional. Para concluir, a Quarta Internacional, né, se forma aí em 1938, mas logo em 1940 ela vai ter o baque, né, um baque, um desfalque, né, importante, que foi o assassinato de Trotsky, né? Trotsky vai ser assassinado aí no México em 21 de agosto, né? 20 de agosto, 21 de agosto de 1940. Então, o seu principal líder, a sua principal liderança teórica, política, mundial, né, foi assassinada aí 2 anos depois. Então, esse fato abriu uma crise no interior da Quarta Internacional, né? Desfalcou, de certa forma, a Quarta Internacional, né? De modo que não só isso, mas a maioria, né, os militantes que foram presos nos países que estavam sob o domínio do fascismo, né, e que foram executados também, e mesmo que foram executados em países democráticos. Então, todas essas execuções aí, de alguma forma, desfalcaram, né, os quadros, né, da Quarta Internacional, tá certo? Então, de modo que a Quarta Internacional, ela saiu, apesar dela ter saído, né, ilesa, vamos dizer assim, né, ela sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, mas depois da Segunda Guerra Mundial ela sofreu crises, né, sobre crises, e acabou em 1953, né, se desagregando. Então, em 1953, a Quarta Internacional vai se desagregar, né? E desse período aí, de 1953 até hoje, houve algumas tentativas de reconstrução da Quarta Internacional, mas, de uma forma geral, o movimento trotskista no mundo todo, né, tem sofrido um processo de desarticulação e de fragmentação, tá certo? Isso não é uma coisa própria do movimento trotskista. Todas as correntes do movimento socialista, em alguma forma, foram impactadas, né, pela Segunda Guerra Mundial e pelos acontecimentos, né, posteriores que levaram, né, à fragmentação, à desarticulação, né, ao desaparecimento de correntes, partidos políticos e ao surgimento de novas organizações, né, e de novos partidos políticos. Tá certo? Então, o programa de transição é um programa de luta, né, não só para mobilizar a classe operária pelos seus interesses, pelas suas reivindicações, não é? Mas mobilizar a classe operária para a luta pelo poder, né? Para a revolução. Então, para isso, ela supera essa dicotomia que eu falei entre programa mínimo e programa máximo e estabelece esse programa de transição, que é um programa de reivindicações transitórias. Tá certo? Que o objetivo fundamental é esse, é servir como um instrumento para desenvolver a consciência de classe dos trabalhadores e servir como um instrumento de organização política dos trabalhadores. É o grande instrumento de organização política dos trabalhadores, né, na conjuntura
atual, que responde, inclusive, aos efeitos da crise, né, econômica que nós estamos vivendo, do desemprego, da inflação, né? Nós estamos vivendo aí um processo de subida de preços dos alimentos, né? Um processo inflacionário muito robusto, né? Muito grande, tá certo? Que impacta nas condições de vida, no custo de vida da classe trabalhadora, tá certo? Então essa é a importância do programa de transição, tá certo? Que é uma ponte, como diz, né? Por isso que é transição, é uma ponte entre a consciência atual econômica, limitada, né, à consciência de classe pelo socialismo, pela tomada do poder pela classe trabalhadora, né, e pelo socialismo. Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, Tem uns que estão Francisco. fazendo assim, tem outros que colocaram aqui no chat. Bom, então essa é uma síntese, né? Eu fiz aqui uma síntese muito limitada, né, do programa de transição e que vocês podem, né, pegar o Sim, texto, né, Francisco, do estou livro ouvindo. e avançar, né, estudar e avançar aí na compreensão desse texto importante. Pois não? Pode falar. Eu disse que estou escutando, estou entendendo e Ah, que gostando. bom. Bom, então a gente vai abrir, pessoal, agora para as intervenções, né, para as perguntas, para as dúvidas, né, que vocês quiserem tirar. Quem é que se habilita? Quem não quiser fazer a fala diretamente, pode fazer pelo chat também, tá certo? Fiquem à vontade aí. Alguém se dispõe? Renan Lima. Pode falar, Renan. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Primeiro, parabéns pela exposição, Francisco. Foi muito esclarecedor e eu acho que bastante abrangente. A minha dúvida, ela é bem pontual assim, e que eu já havia lido o programa de transição outras vezes, e sempre foi uma coisa que me indagava, ainda mais quando eu estudava as outras experiências, por exemplo, Comuna de Paris, ou mesmo as jornadas de 48, etc. Certo. Se a crise de direção, quando o Trotsky coloca, né, que é uma crise histórica da direção do proletariado, se ela se resume àqueles últimos acontecimentos, né, do começo até aquele momento ali do século XX, ou se ela tem uma abrangência maior, né? Porque, por exemplo, na própria Comuna de Paris, foi uma certa falta de clareza das direções, né, de como se deveria agir ali, ou seja, tomar praticamente Versalhes, né, não deixar Versalhes organizar contra a Revolução e etc. Então, me parece que assim, a crise da direção, a crise da direção ela poderia ser estendida, né, porque me parece que em quase todos os momentos foi por uma falta de direção ou uma falta de direção capaz que esses processos, assim, sobretudo acho que a partir da Comuna, 48 eu acho que eu não colocaria tanto aí, foi a partir dessa falta de direção, ou falta de direção mesmo, ou falta de direção consciente, capaz, enfim, a revolução não pôde se desenvolver, ou se o Trotsky está falando exatamente da social-democracia, né, da internacional comunista já degenerada e, em certa medida, da pouca influência dos anarquistas também, né, no movimento. Nos acontecimentos revolucionários do século XIX, 1848 e 1871, de fato, um dos grandes problemas colocados, né, era a questão da organização, né, da direção e da organização da classe trabalhadora, né, do proletariado. Tá certo? Por exemplo, em 1848, as correntes que predominavam no movimento, né, era o socialismo reformistas de Estado, né, e o blanquismo, né, a corrente blanquista, tá certo?
você tinha também outros setores, por exemplo, setores ligados ao prudonismo, né, seguidores de Proudhon, tá certo? Então, já na Comuna de Paris, né, você tinha uma heterogeneidade, porque dentro da Comuna você tinha tanto marxistas, né, seguidores de Marx e de Engels, como você tinha blanquistas, tinha anarquistas, né, ligados ao bakuninismo, ao prudonismo também, né, tinha setores blanquistas. Então você tinha uma heterogeneidade, né, de correntes, né, de direções, tá certo? E foi um problema grave também, né, na experiência da Comuna, tá certo? Muitas indecisões, né, muitas vacilações no interior da Comuna foram em razão exatamente desse processo, né, das direções que eram majoritárias, né, e do processo de organização ainda muito imaturo ainda da classe trabalhadora, né? Também teve esse problema. Mas no caso do programa de transição, Trotsky está se referindo à situação aberta com a social-democracia e com os partidos comunistas e a Internacional. Né? A social-democracia, por conta da traição na Primeira Guerra Mundial, né? Quando aprovou os créditos de guerra, o orçamento de guerra, e ao mesmo tempo apoiou as burguesias nacionais, né? Era o social-patriotismo, né? Então, a traição da social-democracia aí na Primeira Guerra Mundial, que levou cada vez mais a social-democracia, né, a se tornar um obstáculo dentro do movimento operário, né? E levou também à necessidade de constituição de uma nova organização do proletariado, que no caso foi a formação da Terceira Internacional, né? A fundação da Terceira Internacional em 1919 e a criação dos partidos comunistas nos vários países, tá certo? E o outro fator da crise revolucionária o processo de burocratização do Partido Comunista da União Soviética, né, e da Terceira Internacional, né, os erros cometidos nos acontecimentos revolucionários que levaram a derrotas fragorosas da classe trabalhadora, né, e, mais importante de tudo isso, a derrota na Alemanha, né? A derrota na Alemanha lá e a ascensão do regime fascista, a ascensão de Hitler ao poder foi, sem dúvida nenhuma, a maior derrota da Internacional, né, da Terceira Internacional e do movimento comunista mundial, tá certo? Então isso levou à degeneração dos partidos comunistas e da Terceira Internacional. A Terceira Internacional foi se esvaziando, foi se transformando cada vez mais numa organização formal, né, que estava desligada da realidade, né, e por isso os equívocos, os erros, tá certo? E estava basicamente servia de um instrumento a serviço dos interesses da burocracia soviética, né, da burocracia stalinista, tá certo? E, portanto, aplicava uma política de conciliação de classes no mundo todo, que era a política das frentes populares, né, das frentes com os partidos, né, e a burguesia nacional. Né? Então, essa política levou ao esvaziamento da Terceira Internacional e, portanto, aprofundou ainda mais essa crise de direção revolucionária. Né? Então, veja, essa crise de direção revolucionária ela persiste até hoje. Quer dizer, a formação da Quarta Internacional foi um embrião, foi uma tentativa de superar essa crise de direção, mas a desagregação da Quarta Internacional, aí em 1953, né, que não conseguiu mais se rearticular, você tem vários grupos que reivindicam da Quarta Internacional em vários países, e mesmo dentro de um país como o Brasil, você tem diversas correntes que se reivindicam da Quarta Internacional, tá certo? Que são as correntes trotskistas, tá certo? Aí eu poderia contar aqui pelo menos mais de 5, ou quase, não sei, né? Se eu for contar cada uma delas aqui, eu dá uma dezena de organizações que se reivindicam da Quarta Internacional, né? Então não se conseguiu mais, né? A partir dos anos 80, nós tivemos aí o fim da União Soviética,
né, a desagregação da União Soviética e do leste europeu, tá certo? Os partidos stalinistas do mundo todo sofreram um desfalque, um baque né, muito grande. Alguns deles foram destruídos, né, outros foram reconstruídos. Parte desses partidos comunistas se adaptaram completamente à democracia burguesa, né, passaram a ser partidos da ordem burguesa. Então, essa crise de direção revolucionária ela persiste até hoje. Ela não foi resolvida. Né? Como é que ela vai ser resolvida? Ela vai ser resolvida por meio da construção de partidos revolucionários, efetivamente revolucionários, com programas revolucionários em todos os países, em todos os continentes, e com a construção de um partido mundial da Revolução Socialista, que no caso dos trotskistas, do movimento trotskista, né, reivindicam a Quarta Internacional. Tá certo? Então é assim que a crise de direção revolucionária vai ser superada. Então, por enquanto, o que permanece é essa fragmentação, essa desarticulação, né, em nível mundial, né, em todos os países, né, essa crise de direção ela permanece e não há perspectiva de ser superado nem, né, tão cedo aí, não tem perspectiva de superação dessa crise de direção em lugar nenhum, viu? Oi, Francisco. Oi. Eliana? Se bem que você até... Oi, Eliana, pode falar. Se bem que você terminou respondendo já no finalzinho, que eu ia lhe perguntar, né? Essa angústia que a gente está vendo hoje, o país e os partidos de esquerda, né? Que na década de 80, o PT trouxe para... Tinha uma ideia de revolucionário, de um partido revolucionário. E que hoje nós estamos vendo que isso ele não conseguiu fazer com o prometido, entre aspas, no caso foi o lema, né, do próprio Partido dos Trabalhadores, e que hoje a gente está nessa crise, o partido de esquerda nessa crise terrível, que ainda não conseguiu ainda se estabelecer, se erguer, e também está essa divisão terrível com relação a aqui, para onde seguir, para onde é que vai. E também as declarações até mesmo de Boulos, que está para perceber que o partido de esquerda hoje, eu não sei nem, ainda estou arranjando um nome para chamar esse partido de esquerda, que não é mais um partido de esquerda, que quer, se for mesmo para um tema caminhando para o socialismo, todos eles estão indo no caminho errado. Aí, com essa pergunta, no caso, eu ia fazer essa pergunta justamente a você, que você terminou respondendo. Aí eu ia falar assim, como é que a gente poderia estar alcançando ir de encontro com essa revolução no momento da conjuntura que estamos vivendo hoje, está entendendo? Aí foi que você terminou já no finalzinho, dando essa explicação que só construindo partido revolucionário, que, de certa forma, está muito longe de acontecer pelo fato que o PT deixou uma ferida muito grande para os trabalhadores, tanto o partido, tanto os sindicatos, hoje, para se recuperar desse baque, está difícil, porque praticamente está todo mundo como se tivesse comido flor de lótus, achando que ainda vai se reerguer, mas, na verdade, tem que se fazer uma outra ideia de partido esquerdista, montar uma outra estratégia, uma outra ideia que não seja mais essa. E também foi como você também citou, que eu também ia falar, como é que o Brasil, por si só, ia sair dessa? No caso, teria que ter outros países também que abraçassem essa ideia, porque senão ia ser que nem Cuba, uma ilha sozinha, às vezes, passa por dificuldade. Mas era isso que você terminou falando e me esclarecendo, que está uma angústia muito grande no que estamos vivendo hoje no país, e que as propostas dos partidos, por mais que alguns deles venham de boa fé, mas nós sabemos que a situação é bem mais grave do que nós pensamos, que quando chega lá,
ou você se vê, ou se você se fecha os olhos para ver o que não está acontecendo, para tentar puxar pelo menos um pouquinho da sardinha para a população. Eu acho que foi o caso do que Lula tentou fazer com o PT. Isso é uma opinião minha, nada assim, coisa. Mas, enfim, é isso, Isso. Francisco. Ótimo. Você terminou esclarecendo já no finalzinho, aí só queria fazer essa explanação. Ótimo, Obrigada. Mariana. Obrigado aí pela intervenção. Então, a questão da crise. Aí entra na questão da crise de direção, né? É importante a gente realçar, né, que o Partido dos Trabalhadores ele vai surgir em 1980, tá certo? Então o movimento pró-Partido dos Trabalhadores, ele vai surgir já em 79, tá certo? Mas a fundação do partido vai ser em 1980, né? Depois vem a CUT já em 1983, tá certo? Então ele vai ser formado naquele contexto já de crise, né, dos governos militares, né, da ditadura militar, tá certo? Então onde já está acontecendo aí o processo de anistia, né, o processo de abertura controlada, né, pelo governo, tá certo? E o contexto de uma onda de greves, né, gigantesca aqui no Brasil, tá certo? Em particular em São Paulo, né? Na região do ABC Paulista, tá certo? Então muitas greves acontecendo, não só naquela região, mas que vai também impactando aí em outras regiões, em outros estados, né? Então o PT ele é produto desse processo aí, né? Dessa conjuntura aí de retomada do movimento operário, né? Da retomada do movimento estudantil também, tá certo? Da organização do movimento camponês, porque aí no final da década de 70 a gente vai ter a formação do MST, né? Do movimento do Sem Terras, tá certo? Então ele é produto dessa conjunção aí, de vários elementos dessa conjuntura, né? Da luta de classes, tá certo? Veja, o Partido dos Trabalhadores nunca foi um partido socialista, tá certo? A palavra socialismo aparecia vez ou outra, né, de modo ali muito ocasional, né, em algum documento, em alguma discussão dentro do partido, né? Mas o PT nunca foi um partido socialista propriamente dito, tá certo? E de longe nunca foi partido revolucionário. O PT nunca lutou por uma revolução socialista. Nunca foi objetivo do PT fazer isso aí, né? O PT era um partido na sua origem, um partido operário, né? Que nasceu dessas lutas operárias, né? Que nasceu dessa conjuntura aí, né? De avanço da luta de classe do final do século, né? Do final da década de 70, início da década de 80, tá certo? Mas o PT nunca foi um partido que lutava pelo socialismo, tá certo? Ele lutava por reformas, lutava por transformações, né? O que chamavam de reformas, tá certo? Até a década de 80, o PT ele mantinha uma certa independência em relação aos partidos da burguesia, né? Então era, por exemplo, um partido organizado por núcleos, existiam os núcleos de base, né, que discutiam a política do partido, que decidiam a política do partido, tá certo? Porque o PT, ele é resultado da conjunção ou da fusão aí de vários setores. Então você tem o setor do sindicalismo, que era ligado a Lula, que era aquele sindicalismo do ABC Paulista, tá certo? Você tem o setor da intelectualidade de esquerda, tá certo? Você tinha os setores de parlamentares, né, que tinham sido eleitos pelo MDB, antigo MDB, outros parlamentares que vinham e que se juntaram ao partido, né? Você tinha diversas organizações
Você tinha organizações trotskistas, por exemplo, o Trabalho era uma organização trotskista, a Causa Operária era uma organização trotskista que também fez parte do PT, né? O Partido Operário Revolucionário, POR, a DS, que é a Democracia Socialista, tá certo? Então eram organizações que reivindicavam trotskismo e, né, a Convergência Socialista. Então essas organizações, junto com mais a Convergência Socialista, eram as organizações mais, vamos dizer assim, que apareceram mais aí, que estavam dentro do PT. Né? E tinha os setores ligados que vinham da guerrilha, tá certo? Da luta armada contra a ditadura militar, daquelas organizações que travaram a luta armada contra a ditadura militar. Então o PT é a conjunção de tudo isso aí. E ainda tinha os setores de base da igreja também, né? Que eram as comunidades eclesiais de base, né? Aqueles setores de base, né? Ligados à teologia da libertação também, que vão ingressar também aí no Partido dos Trabalhadores. Então o PT é resultado dessa heterogeneidade aí de setores, de grupos. Tá certo? Então foi muito importante, tá certo? Na década de 80. A fundação da CUT em 1983 foi um marco importante também, tá certo? Na unificação do movimento sindical, do movimento operário, tá certo? Em nosso país. Travou-se muita luta nos anos 80, então nós tivemos greves gerais nos anos 80, várias greves gerais importantes também, né, no nosso país. Mas o Partido dos Trabalhadores passou por uma série de transformações, né, a partir da década de 90, início da década de 90, né, final da década de 80, a partir de 89, com a derrota de 89. Então, já em 89, o partido vai ter lá o vice, né, que era uma pessoa ligada aí, né, à burguesia. Então, de 89 para cá, o partido passou por uma série de transformações que levaram a um processo de adaptação, né, profunda à ordem burguesa, à ordem capitalista, né? A ponto de se tornar quase que inviável a militância dentro do Partido dos Trabalhadores. Então, as correntes que se reivindicavam da Revolução, que se reivindicavam efetivamente socialistas, revolucionárias, elas foram sendo expulsas do partido ou abandonaram o PT. Tá certo? E as outras correntes que permaneceram foram ali se adequando e se adaptando aí no interior, né, no interior do partido. Então foram uma série de transformações que levaram à situação atual, né, que fizeram com que o partido chegasse ao poder do Estado burguês brasileiro em 2003 e aí teve todo o período aí de governos do Partido dos Trabalhadores. Tá certo? Mas o Partido dos Trabalhadores nunca foi um partido socialista no sentido que a gente conhece, né? De ter como seu horizonte, como seu objetivo fundamental o socialismo, né? A superação do capitalismo. Então o objetivo fundamental do PT era fazer essas mudanças, essas transformações, né? Por meio do Estado, né? Por meio do poder mesmo do Estado, tá certo? O que vai se consolidar aí a partir dos anos 90, aí vai ficar muito mais claro essa perspectiva do Partido dos Trabalhadores. Então é bom deixar isso aí, né, claro, né, porque isso também está ligado, né, quer queira ou quer não, está ligado também à questão da crise, né, de direção. A Priscila Lima pergunta o seguinte: as teses de Pulacaio podem ser consideradas uma aplicação bem-sucedida do programa de transição? Comente um pouco sobre este processo. Então, veja. As teses de Pulacaio. Então, as teses de Pulacaio foi um documento, né, aprovado pela Federação dos Trabalhadores Mineiros da Bolívia em 1900, um congresso da Confederação, né, da Federação dos Trabalhadores Mineiros da Bolívia em 1946. Tá certo? É um documento muito importante, né? Um dos documentos mais importantes do movimento operário e do movimento socialista na América Latina. Tá certo? Então foi aprovado pelos trabalhadores mineiros, não é? E ele é uma adaptação do programa de transição à realidade da Bolívia, ou seja, a realidade de um país, não é? Capitalista atrasado, semicolonial,
tá certo? Aliás, muito atrasado, né? Porque a Bolívia é um dos países, do ponto de vista capitalista, mais atrasados, né, da América Latina, tá certo? É um país que tem todos os problemas, né, todas as tarefas democráticas a serem resolvidas, né? Imagine aí na década de 40 do século XX, tá certo? Mas é um documento super importante, porque exatamente é uma tentativa de aplicação, e bem sucedida, aliás, de aplicação do método do programa de transição à realidade da Bolívia, tá certo? E é um documento que mostra que a Bolívia, mesmo sendo um país atrasado economicamente, né, mesmo sendo um país semicolonial, tá certo? De maioria camponesa, indígena, né, que tinha uma minoria de operários, porque a classe operária na Bolívia, como os países, né, capitalistas atrasados, de uma maneira geral, era minoritária, né, em relação ao conjunto da população. Então, mesmo um país como esse, né, apenas poderia resolver os seus problemas fundamentais, a fome, o atraso econômico, o analfabetismo, né, a dependência em relação ao imperialismo, né, a falta de soberania nacional, o problema agrário. Essas tarefas só poderiam ser resolvidas por meio da Revolução Proletária, ou seja, por meio de um Estado operário, de um governo operário. Tá certo? Então, a Revolução na Bolívia, né, tinha que resolver essas tarefas democráticas pendentes e avançar na resolução das tarefas socialistas propriamente dito. Mas, para isso, o proletariado, apoiado pelo campesinato, né, pelas comunidades indígenas, ou seja, pela maioria né, da população do país, teria que tomar em suas mãos o poder. Tá certo? Houve uma revolução na Bolívia em 1952. Então, foi uma das revoluções mais importantes, né, da segunda metade do século XX. Foi em 1952. Tá certo? Houve uma tentativa de golpe em abril de 1952, né? Um setor do exército tentou dar um golpe para evitar, impedir que o Paz Extensoro, né, uma figura da política lá da Bolívia, assumisse a presidência. Ela tinha sido eleita e o golpe era para evitar, né, impedir que Paz Extensoro, que o MNR, que é Movimento Nacionalista Revolucionário, que é a organização, o partido de Paz Extensoro, assumisse o poder. Aí os operários se levantaram, né, nas minas, nas fábricas, né, se armaram, tá certo? E impediram que o golpe se consumasse. Então, o resultado disso aí foi que esse levante operário levou praticamente à destruição do exército. O exército burguês, o exército burguês foi destroçado. Tá certo? No lugar desse exército surgiram as milícias operárias, tá certo? Que eram dirigidas aí pelo setor, né, operário, dos operários, né? E formou-se a COB, que era a Confederação Operária Boliviana, a chamada COB, né? Mas, veja, apesar desse levante revolucionário, o processo da revolução acabou sofrendo uma derrota e, no lugar de avançar, né, para a tomada do poder e a consolidação do poder nas mãos da classe operária, né, o poder acabou caindo nas mãos do nacionalismo, ou seja, do movimento nacionalista revolucionário lá de Paz Extensoro. Né? E aí houve um retrocesso e a revolução acabou sendo derrotada. Tá certo? Mas, como diz, as teses de Pulacaio realmente teve uma importância muito grande, né, como um documento histórico aí, que foi a aplicação do método do programa de transição para um país, né, um país capitalista atrasado, que é a Bolívia. E só para completar, né, essa derrota da Revolução de 1952 na Bolívia teve aí, vamos dizer assim, um dedo da corrente que dominava a Quarta Internacional. Então, a Quarta Internacional era dominada nessa época aí, em 1952, né, por um setor
ligada a duas personalidades, que era Michel Pablo e Ernest Mandel. Então, era o que a gente chama de pablismo, né? Então, esse setor que dirigia a Quarta Internacional, eles vão orientar o POR boliviano, que era o Partido Operário Revolucionário Boliviano, que era o partido mais importante, né, do trotskismo na Bolívia, que tinha influência, né, no movimento de massas, tá certo? E essa direção da Quarta Internacional, ligada a Michel Pablo e Ernest Mandel, vai orientar o setor do POR boliviano, que era o setor pablista, né, ligado a essa corrente, a apoiar o MNR, Movimento Nacionalista Revolucionário, né? Então, esse setor aí do POR boliviano, ligado ao pablismo, ligado a Michel Pablo e Ernest Mandel, acabou traindo, apoiando o movimento nacionalista, né? E de fato acabou não chamando, né, a consigna que deveria ter chamado, né, de todo o poder a COB, né? Que a COB, enquanto Central Operária Boliviana, né, que era a Central Operária Boliviana, assumisse o poder, né, em suas mãos, né? Então era uma consigna assemelhada, né, àquela consigna que foi lançada por Lenin na Revolução, né, na Revolução de 1907, quando ele chamou todo o poder aos soviets, né? Então, infelizmente, esse setor do POR não foi todo o POR, né? Foi o setor ligado a Michel Pablo e a Ernest Mandel que apoiou o MNR, tá certo? E acabou traindo o processo revolucionário, tá certo? Isso causou a destruição praticamente do POR boliviano. O POR boliviano praticamente se fragmentou, se destroçou, e pouco depois, alguns anos depois, é que esse partido trotskista, que é o Partido Operário Revolucionário, conseguiu se reerguer, né, novamente, tá certo? Da Bolívia. Então essa é a importância aí das teses de Pulacaio. Oi. Pois não. Pode falar. Quem é? Júnior. Pode falar, Júnior. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta, que no período revolucionário na Rússia, depois da morte de Lenin, que o Stalin assumiu o partido, e a burocracia, naquele momento, sufocou a revolução que era defendida, a revolução mundial. A revolução... Eita, caramba. Oi, Júnior. Acho que parou. Oi. Pode continuar. Eu tenho um problema aqui. Dá para ouvir, pode continuar. E naquele momento... Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá, e naquele momento foi que Stalin começou a perseguir os revolucionários, entendeu? Pelo fator de ter se burocratizado, e para manter o privilégio dele, ele começou a perseguir o revolucionário, mandando executar, até como você mesmo falou aí na questão aqui na questão da aula, entendeu? E o último, um dos últimos revolucionários que ele mandou assassinar, e grande revolucionário, que foi Trotsky. Aí eu pergunto para você, qual é o perigo que a burocracia traz nesse momento atual para o Partido Revolucionário? Porque lá na frente, o Partido Revolucionário Bolchevique deixou que a burocracia se enraizasse, criasse raiz, crescesse dentro do partido, que foi a questão do Stalin, entendeu? E que ele acabou sufocando a revolução e mandando executar os revolucionários. E nesse momento atual, qual é o perigo que a burocracia traz para o Partido Revolucionário? Porque a gente sabe que ainda existe burocracia nesse período atual, entendeu? Eu queria saber qual é o perigo, e se o partido pode cometer o mesmo erro e deixar ele se crescer e criar raiz dentro do partido. Bom, muito boa a pergunta, viu? Então, veja. Eu quero sair aqui, não estou conseguindo. Ele está querendo sair aí, o Júnior. Não está conseguindo, ele está dando esse... Espera aí que ele vai desligar seu microfone, viu, Júnior? Tá bom. Então,
Deixa ele desligar aí, que tá dando... Desligou? Pronto. Agora dá certo. Então, quando a gente estava analisando o livro A Revolução Traída, né, nós vimos que as condições que levaram ao surgimento e fortalecimento da burocracia no Partido Comunista da União Soviética e no Estado Soviético, né, foram a conjunção de fatores, né? Então, o atraso econômico do país, o atraso cultural do país, né? A destruição causada pela Guerra Civil, destruiu praticamente a economia do país, né? As derrotas das revoluções em vários países, especialmente na Alemanha. Então, essa conjunção de fatores, né, levou ao fortalecimento de uma camada burocrática, tá certo? No seio do partido e do Estado, que foi a base real, né, a base material para a expressão da política stalinista. Porque essa camada burocrática, no Estado e no partido, não tinha interesse na Revolução Internacional. O que ela desejava é manter aquilo que ela conquistou e, portanto, manter os seus privilégios, né? Ela não queria confrontar internacionalmente o capitalismo, o imperialismo, né? Então, ela queria, na verdade, a acomodação, a paz, a harmonia, né? Para que ela pudesse manter aquilo que ela conseguiu conquistar em termos de privilégios. Então, a expansão da revolução em nível internacional se tornou uma ameaça para ela. Então, não é à toa que esses interesses materiais e políticos da burocracia vai se expressar teoricamente na teoria do socialismo num só país e na revolução por etapas, né? E vai se expressar na prática através do controle da Terceira Internacional e dos partidos comunistas nos vários países que passam a ficar a serviço da burocracia soviética, não a serviço da Revolução Mundial, não a serviço das revoluções, mas a serviço da manutenção dos interesses dessa camada da União Soviética, né? Praticamente o PCUS é que comandava, de lá comandava a vida, as decisões, né, tomadas pelos partidos comunistas no mundo todo. Então, veja, essas são as causas profundas, né, as raízes dessa burocracia. Então, a pergunta que você coloca é o seguinte, isso pode acontecer novamente? Há a possibilidade de uma revolução se burocratizar? Há, porque se uma revolução acontece num país atrasado, né, particularmente no país atrasado, e ela fica isolada, né, isolada do mundo, a tendência é de formar-se uma burocracia interna, né, porque não tem como você desenvolver o socialismo em meio a atraso. Em meio ao atraso econômico, em meio à escassez, o que você desenvolve é a desigualdade, não é? Porque a distribuição dos bens, a distribuição de bens escassos, ela vai ser desigual, entendeu? Então, haverá necessidade de uma camada burocrática para impor a ordem, para regular a distribuição dessa produção que não é uma produção abundante, não é uma produção suficiente para todos, né? Então, ela vai regular, evidentemente, abocanhando a maior parte da renda nacional, aquilo que ela puder abocanhar, porque ela é o regulador, né? Ela é a polícia, é ela que determina para quem vai mais e para quem vai menos, quem é que vai ter acesso privilegiado e quem não vai ter, quem é que vai ter acesso a carros e quem não vai ter, quem é que vai assumir funções mais qualificadas, especializadas e quem não vai ter, né? Então, o perigo da degeneração burocrática de uma revolução, ela existe, né? E nos estados, principalmente nos estados atrasados, tá certo? Agora, é exatamente por isso que nós devemos lutar, por isso que a gente tem que se opor a essa ideologia do socialismo em um só país, né? E defender a revolução permanente, ou seja, defender a expansão da revolução em nível mundial, né? Porque não há como se construir uma sociedade socialista
num país isolado e atrasado economicamente. Mais cedo ou mais tarde, não é? Essa revolução vai sofrer retrocessos e as relações de produção capitalistas vão ser restauradas. Foi o que aconteceu na União Soviética. A restauração das relações de produção capitalista, do mercado, da propriedade privada, as privatizações, e foi um processo levado a cabo pela própria burocracia. A própria burocracia do Partido Comunista foi quem levou a cabo, nos anos 80, a restauração das relações de produção capitalista na União Soviética. Então, esse perigo existe, tá certo? Agora, nós temos que lutar contra isso, né? E a luta contra isso aí está em construir os partidos revolucionários, né? Construir a internacional, né? Lutar contra todo e qualquer tipo de processo de burocratização, tá certo? Com medidas de democratização, certo? De controle operário da produção, de mobilização das massas, para que as massas possam participar ativamente de todas as decisões, de todos os processos políticos. É assim que se combate, né, o processo de burocratização no interior de uma revolução, tá certo? A Edna colocou, acho que a gente pode ver essa última pergunta aqui. A Edna diz o seguinte: dentro da atualidade, podemos ainda entender a possibilidade de se vir a construir organizações que tragam novas ideias socialistas, oferecendo alternativas sérias dentro do que é a nossa realidade brasileira, que ainda vive assombrada com o comunismo e socialismo. Então, veja, o capitalismo só impõe duas alternativas. Ou a sua continuidade, e, portanto, crise, e o desenvolvimento da barbárie social. Quando a gente fala barbárie, é uma coisa muito concreta, são as crises, as destruições dos empregos, as falências, a destruição da natureza, as guerras, o perigo da guerra atômica, tudo isso aí é processo da barbárie capitalista, a miséria das massas trabalhadoras, o perigo do fascismo, tudo isso aí é expressão da barbárie. A outra alternativa é lutar pelo fim do capitalismo e pela reconstrução socialista da sociedade, é o socialismo. Tá certo? Até hoje, não há nenhuma experiência que não seja através de um processo revolucionário. Tá certo? As tentativas de superar o capitalismo e iniciar o socialismo por meio da própria democracia burguesa, do próprio Estado capitalista, essas tentativas foram todas derrotadas. A mais importante delas foi do governo Allende, que defendia o socialismo pela via pacífica. Foi eleito, assumiu o poder do Estado, governou, tá certo? A revolução não conseguiu avançar, tá certo? E a contra-revolução se originou de dentro do próprio governo, tá certo? Porque os militares que assumiram o poder com o golpe eram parte do governo de Allende. Deram um golpe contra o seu próprio governo. Então, só há a possibilidade de suplantar o capitalismo através de um processo revolucionário. Para se ter um processo revolucionário, tem que se construir um partido revolucionário, uma direção revolucionária. Tá certo? Porque as massas podem até se levantar, podem até se rebelar. Mas se elas não têm um programa revolucionário que aponte para uma perspectiva socialista, revolucionária, e se elas não estão sob a direção de um partido revolucionário, de um partido marxista, que tenha clareza dos seus objetivos históricos, esses levantes vão ser derrotados e a revolução vai acabar retrocedendo, não vai a lugar nenhum. Então, as experiências de revolução na Rússia e nos países no século XX demonstram exatamente isso. Tá certo? Então, não há outra saída. Tem que se construir os partidos revolucionários. E não há como construir, hoje, um movimento socialista revolucionário. Eu não estou falando de organizações que se reivindicam do socialismo reformista ou do socialismo pela via pacífica, ou abstratamente. Eu não estou falando disso aí. Eu estou falando de organizações revolucionárias.
Organizações que têm como estratégia a revolução proletária, a tomada do poder pelo proletariado, tá certo? A constituição da classe operária como uma classe revolucionária. Eu estou falando disso, eu não estou falando daqueles partidos que que defendem abstratamente o socialismo, mas que na prática, não é, atuam sistematicamente apenas dentro dos limites do capitalismo e na defesa de pequenas reformas, de pequenas melhorias. Eu não estou falando desse tipo de partido. Esses partidos não servem para nenhuma revolução, não servem para nenhum movimento revolucionário, tá certo? No mais do mais, servem para, no momento de crise, assumir o poder do Estado. Porque no momento de crise, como esses partidos têm influência sobre a classe operária, controla sindicatos e controla centrais e controla, né, no momento de crise, eles acabam se tornando uma alternativa para a burguesia. Porque a burguesia, diante de uma crise, diante da possibilidade de uma revolução, ela vai ceder o poder para esses partidos. Esses partidos vão chegar ao poder através das eleições, tá certo? Vão ocupar o Estado e vão ser engolidos pelo Estado. Todas essas experiências desses partidos que tentaram fazer isso aí foram engolidos pelo Estado. No lugar deles transformarem o Estado a serviço da classe operária trabalhadora, na verdade eles foram transformados pelo Estado, né? Ou se corromperam, ou então se tornaram partidos da ordem, defensores da ordem, da propriedade privada, etc. Tá certo? Então é isso. Não há possibilidade de fazer uma revolução sem uma organização revolucionária, tá certo? Para isso, a gente tem que se amparar na experiência internacional do proletariado. E tem que aprender com a experiência internacional. Ninguém constrói organização novinha em folha sem raízes e sem ligação com o passado histórico do movimento socialista. Não é? O movimento socialista tem quase 2 séculos de existência. Né? Tem toda uma experiência internacional, não só teórica, política, como também uma experiência programática riquíssima. E nenhuma organização vai conseguir se erguer e conseguir influenciar as massas e dirigir um processo revolucionário se ela não se amparar no melhor da experiência internacional da classe trabalhadora. Ela tem que assimilar e tem que estudar e tem que aprender com a experiência do passado para poder compreender o presente e avançar no futuro. Então essa é talvez aí uma pergunta, né, que se poderia fazer. Oi. Eu adorei a resposta, mas eu digo assim, exatamente isso aí que você tocou. Durante a sua fala, de que muitas coisas não funcionaram porque houve transferência de ideias e até traições, né, do próprio movimento. Então, eu questiono essas novas ideias socialistas. Isso, é isso. Claro que é com base na história, não se pode perder. Agora, como você disse aí, os partidos não têm compromisso ideológicos. E nós sabemos que no mundo atual, essa ideia séria de ideologia está muito longe do que já foi. Então, a questão que eu vejo é que há uma... Eu fiz algumas averiguações durante essa pandemia em vários sites e palestras dessa linha, e pude perceber que, pelas intervenções, há um grande número de estudantes, de professores e pessoas até do movimento operário que estão interessados e vendo que o capitalismo está destruindo a vida de todo mundo, né? As coisas não funcionam, não estão funcionando, e eu acredito que no Brasil isso está ficando cada vez mais evidente, que não está funcionando esse capitalismo que nós temos aqui, sem falar na desonestidade, só falando dentro da ideologia do trabalho, do princípio do trabalho, o respeito pelo trabalho. Então, eu pergunto, a minha pergunta, não sei se eu não me esclareci direito para você, se dentro dessa forma que você fala, de tudo que já foi construído, de tudo que já foi lutado, não tem um viés que se possa criar uma nova intervenção, de forma que a gente possa trazer para quem está jovem a desmistificação do que é o socialismo. Que existe a impregnação
de todos que chegam nas gerações brasileiras, de que o socialismo ele não vai ter direito a nada, que é uma espécie de um arroxo, que é um sistema, e a gente vê aí que não é isso. Socialismo não é isso. Socialismo é uma coisa que vai dar oportunidade ao indivíduo se expressar, participar, a sociedade integrada, né, das coisas dentro do seu país, e nós sabemos que não acontece isso aqui. E essa questão é que me consome, assim, no nível estudante, né, no nível de questões mesmo da realidade. Então, penso, os partidos não têm ideologia. Eles se montam e depois se cedem para a burguesia. A burguesia se aproveita até da intelectualidade, que é realmente quem mais estuda, é as pessoas que seguem o lado, que não digo esquerda, eu digo Acho que caiu, Edna. Quando surge uma ideia, tem lá aquele bloco imenso para dizer que socialismo, pessoas até destruídas, eu fico assim, sem entender como é que faz certas comparações. Aí eu pergunto, seria o caso da gente pensar em reconstruir isso com novas ideias através de quem está chegando, de quem é jovem, de quem está no meio produtivo. É isso que eu quero dizer, não sei se eu preciso entender. Não, certo, entendi. Então, evidentemente que a burguesia, né, que é a classe dominante, através das suas várias, né, correntes e de pensamento, ela sempre vai fazer uma campanha, né, contra o socialismo e contra o comunismo, né? Então ela sempre vai dizer que a sociedade capitalista é a sociedade mais avançada, é a única sociedade que permite a liberdade para o ser humano, né, que permite o livre desenvolvimento da individualidade. Então ela sempre vai defender isso aí, não é? E sempre vai atacar o movimento socialista, o movimento comunista, né? E ela vai se amparar exatamente nos erros, tá certo? Por exemplo, quando um capitalista quer criticar, né? Quando um intelectual burguês ele quer criticar o marxismo, o que é que ele diz? Primeiramente, ele faz confundir o marxismo com a experiência que aconteceu lá durante o processo de burocratização do Estado, da União Soviética, dos outros países onde houve revolução. Né? Eles vão dizer, olha, o marxismo é aquilo ali. Então, né, o socialismo é aquilo ali. Vocês querem socialismo? Então vocês vão ter que viver sobre uma ditadura. Né? Sobre uma ditadura, onde não tem direitos democráticos, onde as pessoas não podem criticar, né? Onde ninguém pode expressar o seu pensamento. Então eles fazem isso, eles confundem as coisas, tá certo? Então eles reduzem o marxismo e o socialismo aos erros que foram cometidos aí nesses países, né? Por essas burocracias que estavam no poder aí que praticamente usurparam o poder aí nesses países. Tá certo? E deformaram completamente o processo revolucionário. Eles fazem isso, entendeu? Tanto que quando houve a queda da União Soviética, em 1991, foi que eles disseram que a queda da União Soviética era o fracasso do marxismo, era o fim do socialismo, era a falência do comunismo, tá certo? Então eles sempre vão fazer isso, tá certo? Os ideólogos da classe dominante sempre vão dizer que a desigualdade é algo natural, que sempre vai existir, que os seres humanos são egoístas por natureza, que não adianta se lutar, tá certo, pelo socialismo, porque mais cedo ou mais tarde as coisas vão voltar a ser sempre como eram antes, tá certo? Então eles vão por aí, é uma ideologia, né, que eles propagandeiam aí e evidentemente convence muita gente, né? Muita gente da população é convencida de fato por essa ideologia, por essas ideias. Tá certo? Então, veja, o que eu estou colocando para você é exatamente isso. É que a gente tem que aprender com os acertos e com os erros. Evidentemente que se cometeu muitos erros dentro do movimento socialista internacional. Ao longo desse 1,5 séculos. Cometeu-se muitos erros. Tá certo? Então, a gente tem que aprender com os acertos, né, se inspirar nos acertos, nos avanços do movimento socialista,
nas teorias, nas ideias, né, nos programas, nas políticas, né, do movimento socialista, mas nós também temos que aprender com os erros e superá-los, né, exatamente para evitar que esses erros aconteçam novamente. Porque a gente só pode evitar os erros se a gente aprender com a experiência, né? Aí a gente vai poder se fortalecer, se mobilizar e combater esses desvios, esses erros. Entendeu? Mas, sem dúvida nenhuma, né? A luta pelo socialismo exige organização. Isso é fundamental, tá certo? Exige a organização, exige a construção de um partido revolucionário. E não há possibilidade de se construir um partido revolucionário sem aprender com a experiência histórica do passado. Porque muitas coisas que hoje parecem novas não tem nada de novo. Entendeu? Tudo são repetições do que já aconteceram no passado. Tá certo? Se você for pegar o Capital e ler, entendeu? Muitas das coisas que estão sendo discutidas hoje, na economia, em tudo, tá lá analisadas no Capital. Né? Até esse processo de uberização, né? Esse processo de terceirização, uberização, Marx analisa lá no Capital, quando ele trata do salário por peça, do salário por tarefa, que é uma das formas de exploração mais profundas dentro do capitalismo. Marx já tratava lá no Capital. Então não é coisa nova, entendeu? O grande problema é porque a gente, que a esquerda brasileira, tá certo? Não tem uma tradição de estudar com profundidade os textos fundamentais do marxismo. A nossa esquerda, infelizmente, não tem essa tradição. É diferente, por exemplo, da esquerda argentina, tá? Da esquerda boliviana, de outros países que têm uma tradição muito forte, tá certo? De discussão teórica, política. A nossa esquerda é muito fraca nesse sentido, entendeu? Então a gente precisa, inclusive, superar isso também, né? Porque não tem como você desenvolver revolucionários e que possam de fato avançar na luta revolucionária sem estudar os textos fundamentais, né, os clássicos do marxismo, estudar as experiências do passado e todo o movimento socialista, como se desenvolveu. Não tem como fazer isso, né? Então exige da gente isso, né, esse trabalho duplo, que é o estudo, mas também a ação prática para organizar os setores, né, explorados, né, dos trabalhadores e os setores oprimidos também da sociedade, tá certo? E tem muitas outras discussões que precisam avançar também na esquerda, tá certo? Brasileira e na esquerda mundial, tá certo? Por exemplo, as questões sobre a opressão, tem que avançar, tá certo? Tem que avançar nas questões relativas ao meio ambiente, tudo isso aí tem que ser retomado. Agora, tem que ser retomado de um ponto de vista revolucionário, né? Não é tentar misturar a teoria revolucionária, o marxismo, com outras coisas, porque não vai dar em nada também isso aí. Isso é o que a gente chama de ecletismo. Você mistura a teoria revolucionária nesse afã de tentar dar respostas novas às coisas, aí você começa a procurar, né, para tampar essas lacunas em outras coisas que não tem nada a ver com o movimento socialista, nem com o movimento revolucionário. São teorias que, inclusive, se contrapõem claramente ao marxismo e ao socialismo. Tá certo? Então também não vai se resolver dessa forma. Então é necessário que a gente parta do próprio método marxista para poder fazer isso, né? Para poder desenvolver a teoria socialista, né? Então é isso. Olha, não estou vendo aqui mais nenhuma outra pergunta, tá certo? Eu queria agradecer a vocês aí pela presença. Nós vamos dar agora nós vamos fazer uma interrupção, tá certo? A gente só vai voltar agora em outubro. Nós estamos em outubro, né? Em novembro, tá certo? Então lá para o final de novembro a gente vai voltar. A gente vai dar aí um intervalo de um mês, tá certo? A gente vai voltar só em novembro. A gente vai fazer o cartaz com a data e tudo e mandar para vocês, tá certo? Divulgar. E a gente vai voltar agora com a discussão das obras de Marx e Engels, tá certo? A gente vai retomar aí o estudo de Marx e Engels, tá certo? Então, obrigado aí pela presença de vocês até agora, tá certo? Aos que permaneceram firmes aí, tá certo? E até a próxima. Obrigada, boa noite a todos. Falou.